Vamos analisar então como funciona um seguro de responsabilidade civil profissional. É um contrato de seguro de responsabilidade civil operacionalizado por apólice à base de reclamações com cláusula de notificação. O que significa isso? Para a cobertura valer, para você ter o direito à garantia securitária que você está contratando, é levado em consideração, primeiro, a data de ocorrência da falha profissional cometida no exercício da profissão. E como eu trabalho muito com médicos, o exercício da profissão do segurado é o declarado segundo a especialidade médica, com exceção para os atos do bom samaritano. Então, uma ação de emergência, uma situação do ato do bom samaritano, uma situação emergencial, mesmo que seja fora da especialidade do médico, está coberto pelo seguro. Então, o ato do samaritano está coberto pelo seguro. Fora isso, você tem que declarar todas as suas especialidades aonde você exerce a profissão. Porque se não estiver previsto aquele risco no contrato de seguro, e além disso o judiciário entende como atuação imperita, a pessoa não está habilitada para o exercício de uma especialidade na qual ela não tenha feito a residência. Então, você tem que levar em consideração a data da falha do profissional cometida no exercício da profissão, desde que essa profissão esteja declarada no contrato de seguro. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer a cotação, quais são as especialidades, vocês têm o RQE daquela especialidade, tá? O registro de especialidade, para poder ter o exercício daquela profissão, e o exercício daquela profissão está coberta pelo contrato de seguro. Veja bem, eu gosto muito de dizer, você não estará mais sozinho. E isso aí para o bom, para o bem e para o mal. Então você não estará mais sozinho. Isso significa que você, para ter cobertura securitária, tem que estar comunicando à seguradora todas as intercorrências no exercício da profissão. A seguradora comprou o seu risco. Tá? Então o risco passa a ser compartilhado. Se esse risco passa a ser compartilhado entre você e a seguradora, você tem que estar comunicando à seguradora as intercorrências que acontecem. Vamos detalhar isso mais à frente. Tá? Então, tem que considerar duas datas. Primeiro, a data da ocorrência da falha profissional no exercício da profissão. E segundo, a data da notificação feita pelo segurado para a seguradora. Olha só, então você tem que notificar a seguradora. Então você está no exercício da profissão, comete uma falha. Não estou falando da reclamação do cliente-paciente. Eu estou falando você reconhece uma falha ou uma possível falha. Olha, hoje eu errei por tal e tal e tal motivo. Você deve notificar a seguradora. Você faz um e-mail, manda para mim e a gente formaliza isso, faz uma notificação para a seguradora. Lembre-se, o seu seguro é a base de ocorrência com notificações. Então, quando você formaliza essa notificação, a seguradora ela tem uma série de procedimentos que ela vai analisar aquele risco, a possibilidade do paciente vir a reclamar na justiça, a possibilidade, então ela faz cálculos atuariais, inclusive faz reserva financeira durante todo o prazo prescricional daquele sinistro. Veja bem, ela faz. Se você está falando de um sinistro que tem um prazo aí de prescrição de 5 anos, a seguradora, notificada através do aviso que você mandou para ela vai aguardar os 5 anos do prazo prescricional ou mais, dependendo do prazo prescricional para o caso. Não corre contra absolutamente incapaz, enfim, tem os detalhes. Tá? Prescrição a gente fala em outro momento. Então veja bem, nós estamos considerando a data da falha e a data da notificação.
Agora vamos falar sobre os danos. Primeiro, os danos devem ter sido atribuídos à sua responsabilidade por meio de reclamação formal de um terceiro. Então, o terceiro formaliza uma reclamação. Tá? Pode ser um processo na justiça, pode ser um simples e-mail, ele está formalizando, pode ser uma notificação. Tá? Então, essa reclamação formal, ela tem que acontecer durante o período de vigência da apólice. Então, eu estou com a apólice em vigor, tá? E essa reclamação, o fato tem que acontecer na vigência da apólice ou no período de retroatividade, tem que estar notificado e tem que estar dentro da vigência da apólice. E então, desculpa, a reclamação tem que vir durante a vigência da apólice, porém o fato pode ser dentro da vigência da apólice ou durante o período de retroatividade. Eu vou falar agora o que é esse período de retroatividade. O período de retroatividade é um período conquistado por você. E como funciona? Você contrata o seguro hoje, primeiro ano, contratou o seguro. Então nós estamos vamos dizer que você contratou dia 1º de janeiro de um determinado ano. Dia 1º de janeiro, marca essa data. Essa é a data que você se casou com a seguradora. É um casamento, tá? 1º de janeiro, vou botar o ano, estamos em 2026. 1º de janeiro de 2026, você contrata a sua primeira apólice de seguro, tá? Então, durante todo o ano de 2026, até o dia 31 de dezembro, você está na vigência da apólice, tá? Aconteceu algum fato na vigência dessa apólice, esse fato tem que ser comunicado, notificado à seguradora, ou se você não souber do erro, às vezes você cometeu um erro e está oculto, você não sabe, tá? A reclamação tem que vir do cliente, o cliente lá sozinho percebeu o erro por algum motivo, ele vai fazer a reclamação na vigência da apólice de um fato que tenha ocorrido também na vigência da apólice, no primeiro ano. Não tem retroatividade. Nós renovamos a apólice, veja bem, a renovação da apólice tem que ser na mesma seguradora, tá? Por isso que eu falo que é um casamento. A seguradora ela vai assumir a retroatividade. Então nós estamos na segunda apólice, no segundo ano de cobertura, que começou dia 1º de janeiro do ano seguinte e vai até o dia 31, até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Tá? Então, nesse segundo ano, você está coberto pelos fatos ocorridos na vigência da apólice ou no período de retroatividade. Lembra? Aquele período de retroatividade foi quando você se casou com a seguradora, dia 1º de janeiro de 2026. Foi quando você contratou a primeira apólice. Então, os fatos podem ser reclamados na vigência da segunda apólice, desde que eles tenham ocorrido na vigência da segunda apólice ou no período de retroatividade. Então, o período de retroatividade está incluído. Tá? Então, você tem 2 anos de vigência, né? Renova pela terceira vez. Então, você tem o terceiro ano de vigência, você está na vigência da terceira apólice e a retroatividade vai lá até o dia 1º de janeiro de 2026, desde a primeira apólice. Então, você está na terceira apólice e com uma retroatividade de 2 anos. Depois, você vai contratar a quarta apólice com a retroatividade de 3 anos. Você vai contratar a quinta apólice com a retroatividade de 5 anos. Entendeu? Então, a cada ano que você vai renovando o seguro, você vai construindo a sua retroatividade. Isso é muito bom, porque você tem direito a essa retroatividade. Porém,
você não pode mudar de seguradora. Então a gente não muda de seguradora por causa de preço de prêmio. Prêmio é o preço do seguro. A gente não troca de seguradora por prêmio ou franquia, porque aí você perde a retroatividade. A retroatividade é a alma do seguro de responsabilidade civil. É a coisa mais importante, além dos valores, dos limites de garantia, mas a retroatividade é a coisa mais importante no seu seguro de responsabilidade civil. Então, se você tem seguro há 10 anos, você tem uma retroatividade de 9 anos. A vigência da pólice mais 9 anos de retroatividade, são 10 anos. Tá? Então, isso você constrói. Por isso que eu sempre falo, faça o seu seguro o quanto antes, porque aí você vai ter uma retroatividade longa. Tá? E essa retroatividade ela tem que acompanhar a prescrição. E quando a gente fala de prescrição, a gente tem prescrições, às vezes, de 21 anos. Você entende? Então é muito importante essa retroatividade. Tá?